Buenas tardes, professor. Oi, boa tarde. Todos com a apostila nova já? Não. Oi, mãe. Oi. Oi. Vamos lá pegando as pesquisas de vocês aí sobre Paralimpíadas para vocês apresentarem aí. Professora, a Oi? pesquisa. A pesquisa. A pesquisa. Ô, professora, eu vou fazer minha pesquisa agora. Ah, agora, mas tem que apresentar. Então, eu vou fazer e vou apresentar. Olha. Vou descontar ponto de você, hein? Ui. Já era para ter feito. É mesmo. Pro, eu fiz a pesquisa, só que não era para fazer junto com os colegas. Não, cada um tinha que fazer uma. Vocês vão apresentar agora, falar. Cada um vai falar da sua pesquisa. Tá, eu fiz, pro. Só que eu achava que não precisava, mas eu fiz. Ah, tá. Então já vão pegando aí para vocês fazerem as apresentações. Professora, Oi. apresentações. Sobre as... Os esportes que eu escolhi é tudo de gente cega. Sério? É. Ô, professora, que apresentações? E os Paralimpíadas. Não, é pra fazer. Professora, não fez nenhuma coisa, não. Vocês vão apresentar hoje. Eu passei na quarta-feira. Não, mas aonde? No caderno ou na apostila? No caderno. Vocês vão falar sobre a pesquisa de vocês. Certo, porque eu não tenho nenhuma... Pra fazer o quê, professora? Para pegar sua pesquisa que você vai apresentar. Eu fiz a pesquisa? Só eu fiz a pesquisa? Só eu? Só você que não se esqueceu da pesquisa. Tava no Clipe Escola e na plataforma, hein? Eu não vi nenhum dos dois. É, e eu ainda falei na quarta-feira. Ô, Pro, não vi nenhum dos dois. Eu fiz pela apostila mesmo. É, mas você tava na aula, você viu eu falando? É, eu lembrei. Eu fiz porque eu não fui na quarta-feira. Eu não participei da aula. Eu participei da aula, mas já estava mas já tinha acabado praticamente a aula. Ah, mas eu coloquei no Clipe Escola também. E na UNO? É porque o celular da minha mãe quebrou e ela sempre via as coisas do Clipe Escola. Aí, ela agora tá usando do meu pai. Como meu pai, ele tá trabalhando, e minha mãe não conseguiu ver. Então, vamos lá. Vou dar 14 minutos, que agora falta 4 para as 4. 14 minutinhos aí para vocês arrumar a pesquisa de vocês, então. Tá, a minha já tá. Da página 75. Em medalhas. O espaço que tá entre China e Brasil. O que era pra gente fazer? Ai, peraí que eu tenho que olhar. Não lembro. Mas faz a pesquisa primeiro, Ana.
Sobre Nesse Paralimpíada. eu não fiz nada, Pro. Você tem que escolher uns esportes e escrever sobre ele. Pro, não fiz o das medalhas. A gente fez Paralímpicos, né? Esportes paralímpicos, né, professora? Isso. Você vai escolher pelo menos umas 2 ou 3 e escrever sobre. Pro, eu escolhi só 2. Eu escolhi. Porque já tava quase meia-noite e eu já tava apagando. Eu também gosto de fazer lição só de noite. Esse é o estranho. Eu acho que é porque eu nunca tenho tempo. O Fernando tá em espera. Você tá em espera, Fernando. Heitor, se ele tem espera, ele não consegue te ouvir. Não, a pessoa não consegue te ouvir quando tu tá em espera? Não. Porque Eu achava que espera. conseguia falar. Ó, todo mundo fazendo a pesquisa. Só o Heitor que já fez. Todo mundo fazendo. Quem deve ter desabilitado o meu chat? Será que foi o Pedro, o Pietro, a Sofia? Heitor, você tá atrapalhando o pessoal. Tá fazendo pesquisa. Ai, desculpa, Pro, meu microfone estava ligado. Professora, mas que pesquisa é essa? Sobre as Paralimpíadas, que eu passei na quarta-feira. Ah, tá. Você não fez? Ô, Pro, eu só não fiz a das medalhas. A pesquisa você já fez. Fernando, a pesquisa você já fez? Sim. Você escolheu quais esportes? Bocha, futebol e futebol de salão. Ah, tá. Ô, Pro, eu também respondi a um. Tá.
Professora, na minha lição eu escolhi o futebol porque não deu tempo de escolher outro. E o judô porque eu gosto de judô e também por esse mesmo motivo, porque não deu tempo de escolher outro. Tá. Eu só tô falando que eu não gosto de futebol. Ô, professora, a Oi. primeira que eu escolhi foi de natação. Tá. Porque eu já fiz natação e é muito legal. Ô, professora, quantos esportes tem que ser? 2? 2, pelo menos. Não entendi. 2, É. pelo menos? Isso.
uma participante ou é uma convidada na chamada? Para mim tá aparecendo, Terminei. para mim tá aparecendo como participante. Não, todo mundo é convidado. Não, Ana Clara é participante. Ô, professora, eu já terminei minha pesquisa. Não. Eu coloquei Tá copiando 3. tudo? Hã? Quero ver na hora que você for falar. Se você vai falar só um pouquinho. Tá bom. Eu fiz de três. Eu fiz de natação, de atletismo e de natação de novo. Foram as 3 que apareceram aqui. São medalhistas brasileiros. Alguém me coloca como participante? Certo, Heitor? Você já é. Então tá, já que eu já sou. A única pessoa que eu não consigo mudar para virar participante é a professora. Não aparece essa opção. O chato do Microsoft Teams é que só cabe 4 pessoas na tela. As pessoas têm que falar para aparecerem outras. Pelo notebook e o computador, cabe todas. Só pelo seu. Pode ativar o mundo em mim, que saco. Eu não tô ativando. Tô ativando o modo em mim toda hora.
professora, na verdade, eu vou fazer mais 3. Ô, prof, você tem que Do jeito. A pesquisa, Sophie, sobre as Paralimpíadas, você fez? Eu fiz. Ah, então, tô esperando o pessoal terminar. Teve gente que não fez. Ah, entendi. Alguém digita alguma coisa no chat para eu poder digitar? Não. Eu falei quem quiser. Pietro, tá ativando o mudo em você. Bem, Eu acho que é a professora. Às vezes é a professora. não, porque ela vai abrir todo mundo ao mesmo tempo. É. Tentar ativar. Para tudo. Fernando, sem querer te culpar, mas eu acho que é você, porque você é o único que fica. Qual é o melhor jogador de paralímpicos brasileiro de natação? É o Daniel Dias? Ô, Pietro, o pessoal tá fazendo. Espera o pessoal fazer, que daqui a pouco vocês vão falar.
Ô, professora, pode ser só um esporte? Não, Ô, Pro, pelo menos. um chato me tirou da chamada. E foi uma pessoa, porque falou que foi alguém da chamada. Tem que deixar o seu no mudo. Você não tá deixando no mudo. Acho que é por isso que alguém tirou você da chamada. Você tá atrapalhando o pessoal. Professora. Oi. Ô, professora, a gente pode ser só um esporte? Porque eu Não, tô pesquisando. É porque eu tô pesquisando e não tá aparecendo o que eu tinha pesquisado, porque eu pesquisei sobre corrida, né? Aí ficou aparecendo outra coisa em vez de corrida. Aí Coloca eu jogos coloquei só um. na opção. Mas eu tava com o microfone ligado, mas não tinha barulho na minha casa. Ah, mas deixa desligado. Às vezes foi isso que aconteceu.
Pronto. Agora fazer que página? Eles estão fazendo a pesquisa. Professor, você disse que era só, você ia só dar de 14 minutos, mas já passou disso. Ainda. Pode. Tá bom. Então, eu vou estar te escutando. Tati, Tati. E no banheiro.
vocês ainda não terminaram a lição da pesquisa? Ainda não. Ô, professora, eu fiz seis negócios e já terminei mesmo. Eu já terminei em casa. Professora, sério. Tá irritando, tem alguém ativando o mudo em mim, isso tá irritando muito. Ô, Pietro, deixa desligado, porque senão podem te tirar da chamada, que nem fizeram comigo. Aí eu denuncio. Mas você não sabe quem foi. É verdade. Eu já deixei tudo claro lá no Skype. É verdade. Professora, terminei. Certo. Vamos lá. Vamos começar com o Fernando. Fernando, começa a falar do seu. A da 1? É porque eu não fiz das medalhas. Cortou. A pesquisa. A Leu o que você pesquisou. bocha e futebol. Hum.
Futebol de 5. Pronto, vamos mudo. Alguém? Não, é para você falar o que você escreveu. Então, eu já falei. Não, mas o que é? Como que é o esporte? Peraí. Jogado entre duas equipes, cada qual tendo direito a 6 bolas, nas modalidade trio, 4 bochas, na modalidade de duplas, 2 para cada atleta, e 4 também na modalidade individual. E o outro? Pronto, professora, já pesquisei. Tá, não. O Fernando, um de cada vez. O Fernando tá falando dele. Tá, mas eu só falta terminar a última palavra. Ah, tá. Fernando, o outro que você pesquisou? Ô, Bruna, é pra pesquisar mais de um? É, são 2. Professora, são 2 aulas suas? São, Uma delas já acabou, né? já. Professora, posso ler o meu? Não, falta o Fernando. O Fernando só leu um dele. Falta um dele ainda. Fernando, cadê a sua outra pesquisa?
Professora, ninguém vai ler? Tô esperando o Fernando, é a vez do Fernando ler. Fernando, você não vai ler o seu? A sua pesquisa? Você não fez? Eu já li. Não, você Eu já li. leu 2. Você só leu 1. Ah, tá. É que eu fui ajudar meu tio. Ela me chamou. Agora, falar o futebol para deficiência visual, também conhecido como futebol para cegos e futebol de 5, é uma adaptação do futebol para atletas com deficiência visual. O desporto, governado pela Federação Internacional dos Deportes para Cegos, e BSA é jogando com regras da FIFA. Pronto. Heitor, pode ler o seu. Então, eu vou ler os 2 que eu fiz. Futebol de 5. Como é praticado por atletas cegos, é disputado em uma quadra com as medidas de futsal. Judô. Como é praticado por atletas cegos e são classificados de acordo com o grau de deficiência visual. Pronto, pro. Pietro. Pietro. Certo, pro. Eu vou ler. Eu vou ler primeiro o que eu escrevi primeiro. A lista dos maiores medalhistas. Maria Jussara, natação, 1984 a 1988. No total, ela teve 5 medalhas, uma de ouro, 3 de pratas e uma de bronze. Annalise Hermani, atletismo, 1984 a 1988. No total, teve 5 medalhas de pratas e 2 de bronze. Aí depois teve Gênese Alves de Adrade, natação, 1992 a 2000. Teve 5 medalhas no total, uma de prata e 4 de bronze. Aí depois eu vou falar os melhores medalhistas. Eu coloquei aqui sobre o esporte de natação. No nado de peito, os braços são contraídos próximos das laterais do corpo, depois estendidos à frente. As pernas são encolhidas e depois estendidas no nado borboleta. Os braços são elevados simultaneamente para fora da água. Aí eu vou ler dos melhores esportistas de natação. Daniel Dias, natação, de 2018 a 2016, teve 24 medalhas no total, 14 de ouro, 7 de prata, 3 de bronzes. Segundo, Andrés Brasil, natação, de 1407 até
Ah, não, eu coloquei aqui errado. De 1937, teve 7 medalhas de ouro, 5 prata e 2 de bronze. Terceiro, Clodoaldo Silva, natação, de 2000 a 2016. No total, teve 14 medalhas, 6 de ouro, 2 de bronze. E pronto, foram os melhores jogadores. Professor. Certo. Os esportes que você escolheu, você não explicou direito. Professora, posso ler agora os meus? Espera aí, só um minutinho. Pietro. Pietro. Tá falando comigo, professora? Isso. Você não explicou os esportes que você escolheu. Eu falei, eu escolhi natação, atletismo, natação e natação. Tá, mas como funciona? Como que é nas Paralimpíadas? Então, do nado do peito, os braços são contraídos próximos das laterais do corpo, depois estendidos à frente. As pernas são encolhidas e depois estendidas. Não, eu tô perguntando assim, você escolheu para qual modalidade? Para pessoa que é cega, para pessoa que tem alguma deficiência? Não, para pessoas que não têm deficiência. Não, então, tem que ser para Olimpíadas. É voltada para pessoas que têm deficiência. Isso que você tem que explicar. Você escolheu a natação. Então, Entendi. como que a natação Que não... que tem deficiência? Entendi. Depois eu vou arrumar, vou colocar natação para as pessoas que têm deficiência. Então, já pesquisa aí que a Sofia e a Ana vai falar delas, aí eu já volto com você para você explicar a sua. Certo. Vai, Ana. O primeiro é basquete em cadeira de roda. É praticado inicialmente por soldados norte-americanos que haviam saído feridos da Segunda Guerra Mundial. O basquete em cadeira de roda fez parte de todas as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. As mulheres passavam a disputar a modalidade em 1968 nos Jogos de Tel Aviv. Agora eu vou ler do vôlei sentado. O vôlei sentado surgiu em 1956 e debutou nos Jogos Paralímpicos na 6ª edição do evento,
realizado em 1980 em Arnhem, nos Países Baixos. No voleibol paralímpico sentado, a rede tem cerca de 1,15 m de altura do masculinos e 1,5 m feminino. E o campo tem 10 vezes 6 metros com uma linha de ataque Para você aceitar, professora. de 2 metros. Certo. Sophie. Aqui prova lá o primeiro. Remo paralímpico. Embora as suas histórias remonta séculos. Remota? Tá. Século. Remo chegou na maioridade como um esporte competitivo dos últimos 200 anos. O interesse começou a aumentar após a Universidade de Oxford e Cambridge começou a sua rivalidade no Tamisa em 1829. Uma rivalidade que continua até hoje na Ford, a regata anual. O esporte faz sua estreia paralímpica de Pequim quando o Grã-Bretanha liderou o quadro de medalhas e tende a oferecer uma abundância de drama em Londres em 2012. Remo adaptável ou paralímpico. Normatizado pelo CPB, Comitê Imitação física e deficiência intelectual que tenham mobilidade paraplegia, quadriplégia, síndrome de Down. Certo. Síndrome de Down é uma doença que as pessoas parecem que é criança. A deficiência visual, esclerose Isso. múltipla, paralisia cerebral e aqui, ó. Espinha. A espinha bífida. Agora é o outro. Vôlei sentado. O vôlei sentado surgiu da junção do vôlei convencional com o esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade, mas sem rede, chamado de Sitzball, sei lá. A união das duas modalidades
fez surgir o vôlei sentado em 1956. Utilizado basicamente as regras do vôlei, o esporte tem um ritmo frenético e disputado oficialmente desde as Paralimpíadas de Arnhem de 1980. Na Holanda, em Toronto, em 1977, apareceu como exibição. Quando entrou no programa paralímpico, o vôlei sentado divide espaço com a modalidade disputada em pé. Após 24 anos, compartilhando os holofotes, a modalidade ganhou destaque de vez a partir dos Jogos de Atenas 2004. Quando o vôlei paralímpico passou a ser disputado apenas com os atletas sentados, podem competir no vôlei sentados jogadores amputados, paralisados cerebrais, lesionados na coluna vertebral e pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. Uma das regras principais do esporte é que os atletas não podem bater na bola sem estar em contato com o solo. Pronto. Certo. Titi está ajudando aí, hein, Titi? Estou escutando. Gustavo. Ele saiu da chamada, pro. Eita. Então tá. Então, que a avó agora dele vai sair e ele não pode ficar só em casa. Ah, então tá bom. Vou colocar 2 folhinhas aí para vocês fazerem um caderno para a gente fechar aí a parte da multiplicação para quarta. Professora, Oi. na página 75, tem um exercício que eu não entendi, onde está escrito as medalhas. Aí tem os países, no meio de da China e do Brasil, e das medalhas de ouro, prata e bronze, e no total, tem um espaço, mas eu não fiz. Eu não fiz porque eu não sabia o que era para fazer. Essa parte era para pesquisar, mas daqui a pouco eu falo. Espera aí, que eu já falo. Eu coloquei 2 folhinhas aí no chat para fazer um caderno. Tá bom, pronto. Sério, eu não ia falar o meu sobre a natação para deficientes. Já conseguiu fazer? E, professora? Já conseguiu fazer? Então pode falar. Certo. Os benefícios da natação para pessoas com deficiência. Como citamos, a natação é um dos esportes mais completos e beneficiados para pessoas com deficiências motoras. Isso porque a prática proporciona mais liberdade, já que é possível se movimentar sem o auxílio de bengalas, próteses ou cadeiras de rodas. Pronto. Só vai dar tempo de fazer uma das lições, não vai dar tempo de fazer as 2. Não, só se não der tempo, a gente faz depois, na outra aula. Professora, manda de novo, por favor, lá no chat. Mano.
professora, tem uma que é uma pegadinha. Quem tá com esse cachorro aqui? Liga o microfone, por favor. Pronto, começa super fácil e vai ficando difícil. Professora, quantos exercícios são? Porque eu tava me matando para procurar meu lápis e eu achei um pedacinho do meu lápis também. Que um deles tinha quebrado, né? Aí eu agora não sei qual é o exercício. São 2 folhinhas aí que eu mandei. Eu mandei 2. Pietro, parou de compartilhar sua tela. Parou de novo. Quem quer que seja, para de encher o saco. Encheu o saco como? Fica tirando. Pietro, tem 2 pegadinhas.
Fran, eu já terminei a primeira lição. Tá. Eu não entendi a segunda lição. É a mesma coisa, multiplicação. Mas e esse ábaco ao lado? Você tem que completar 3 vezes 10, 3 vezes 1, 3 vezes 2. Tabuada. Ah, Ô, professora, Oi. a gente tem que fazer as contas nos quadradinhos ou a gente tem que colocar o resultado do exercício 1? Contas. Não, é tipo, 33 vezes 3 igual. A gente tem que colocar o resultado no quadradinho ou a gente tem que fazer a conta de mais? Tem que fazer a conta. De mais ou de Não. vezes? Ação. É de vezes. Ah, tá.
Professora, terminei a lição. Tá bom. Crianças, vamos parar aí, que não vai dar tempo de fazer a correção. Falta 3 minutos só. Aí vocês terminam, quem não terminou. E na quarta-feira eu volto fazendo a correção. E a gente já começa a apostila nova. Então, quem não tem a apostila nova ainda já vai no colégio buscar, tá bom? Sim, o Pro, Tchau. Tchau, bom final de semana. Oi, Ana. Professora, eu já busquei as minhas apostilas, mas só a professora Cida, ela falou para deixar lá, mas aí a gente vai ter que levar a apostila de matemática para você Não, corrigir? eu vou recolher só depois que a gente voltar. Eu corrijo tudo junto. Pode ficar tranquila. Tá bom, Pro. Tá? Tchau. Bom final de semana para vocês. Tchau. Tchau.